Olá, o Salto para o Futuro já está no ar. Os temas relacionados à existência humana são fortes características dos contos populares. Aqui no Brasil, essas narrativas sofreram diversas influências, dando origem a um vasto repertório de histórias. Os contos populares de tradição ibérica são o tema do programa de hoje. Convidamos para o debate o escritor e desenhista Ricardo Azevedo, o escritor e contador de histórias Francisco Gregório Filho e a professora da PUC do Rio de Janeiro, Eliana Yunes. Pelo telefone 0800 21 6689, você também pode participar do Salto para o Futuro. Para enviar suas perguntas por fax, o número é 0, código da operadora 21 2232 3271. Se preferir, participe pela internet. Nosso e-mail é salto@tvabrasil.com.br. Já é de se esperar que um país multicultural como o Brasil possua uma riquíssima literatura oral. Muitas histórias sobrevivem ao longo do tempo, formando um repertório lúdico e mágico que é passado de geração para geração. Já que essa semana estamos dedicando a série de programas aos diferentes tipos de conto, mãos à obra. Hoje vamos falar dos contos populares de tradição ibérica. Era uma vez uma velhinha, muito velhinha, que não tinha nada para comer. Ela então abriu a despensa da sua casa e pegou uns restinhos de coisa que tinha por ali e fez uma sopa bem ralinha dentro da sua panelinha de ferro. Depois que a sopa ficou pronta, a velhinha tomou a sopa todinha. Impossível falar dos contos populares brasileiros sem mencionar a tradição ibérica. Por outro lado, não podemos falar dos contos ibéricos sem lembrar, por exemplo, as histórias de origem árabe. Enfim, é muito difícil datar e localizar o surgimento do conto popular. Alguns dizem que esse tipo de narrativa surgiu no Egito, outros na Índia, e há quem vá mais longe até chegar à Babilônia. O que se pode afirmar é que esse meio de expressão oral é tão poderoso que chega a ter influência na formação da identidade de um povo. Assim que a panelinha sentiu que estava bem quentinha, deu um pulo e saiu andando pelo jardim. Andou e encontrou o amigo Sol, que perguntou: "Aonde vais, panelinha?" E a panelinha então respondeu: Eu vou buscar comida pra minha velhinha. Eu vou buscar comida pra minha velhinha. E a panelinha foi, desceu a montanha, passou pelo vale e chegou então a uma loja. Embora o conto hoje seja uma forma literária reconhecida e utilizada por inúmeros escritores, nem sempre foi assim. Surgiu como um relato de situações imaginárias ou de observação do cotidiano. O conto popular não tem necessariamente um autor. Na maioria das vezes é uma criação coletiva, se considerarmos o fato de que cada contador faz inevitavelmente suas alterações. Já diz o ditado: quem conta um conto, aumenta um ponto. E assim que ela sentiu que estava bem cheinha, ela voltou andando para a casa da velhinha pelo mesmo caminho. Saiu da loja, passou pelo vale, subiu a montanha, pulou o portão e por fim chegou à casa da velhinha. A velhinha, quando viu a panelinha cheia de sopa, tomou a sopa todinha. Depois, lavou a panela e colocou para secar ao sol. Repare que os contadores gesticulam muito e falam com diferentes entonações para narrar a história da panelinha de ferro. Esses são recursos essenciais para que os contos prendam ainda mais a atenção do público. Aí você pode se perguntar, mas o que caracteriza o conto popular? Segundo Câmara Cascudo, um dos maiores folcloristas e pesquisadores do país, para ser considerado popular, o conto deve ter 4 características: antiguidade, anonimato, divulgação e persistência. E no Brasil, esse repertório tem origens europeias, indígenas e africanas. E ela andou por muito tempo triste, mas ela lembrou de um ditado popular que diz o seguinte: tristeza é coisa que dá e passa, e quem canta seus males espanta. E ela então agora está andando por aí, procurando alguém que a queira, mas está feliz, porque nesse mundo o que não falta é gente para ajudar. E foi andando. Por isso, se por acaso bater em sua porta e for uma panelinha igual a essa, receba com carinho, você já sabe de onde ela veio. Se a velhinha não me quer, vou achar alguém que me queira. Se a velhinha não me quer, vou achar alguém que me queira.
Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou. Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou. Tá aí, você viu aí o trabalho do pessoal do grupo Baú que Conta e Canta, Silvia Ferraz e Marcelo Peregrino, contando essa história, contando e cantando essa história, e vão estar aqui ao longo de toda essa série contando e cantando um monte de outras histórias pra gente. Começando o programa de hoje, eu gostaria de agradecer a presença dos nossos convidados, começando pelo Ricardo Azevedo. Ricardo, a gente viu aí na reportagem um trecho do texto da repórter em que ela disse que alguns contos são tão fortes, que os contos são tão fortes, que chegam algumas vezes a ter influências na formação de identidade de um povo. De que forma essa força pode ser percebida aqui no Brasil? Eu queria também saber se há regiões onde essa influência pode ser mais sentida mais percebida do que em outras. Olha, eu confesso que eu tenho um pouco de dificuldade de lidar com essa noção de identidade, né? Eu já li estudos, por exemplo, que mostram que, por exemplo, a mesma história, um conto popular, né? O conto ele recolhido na França e na Inglaterra, havia diferenças interessantes que você poderia dizer, não, é uma coisa da identidade mais francesa e inglesa, né? Eu mesmo tive uma experiência até anotei aqui, meu Deus, para não esquecer, o Coco Verde e Melancia, um conto, né? Eu fiz duas versões desse conto. Uma baseada na tradição nordestina, da onde ele é muito recorrente lá. Mas esse mesmo conto foi contado no Rio Grande do Sul e recolhido no começo do século, no fim do século XIX, na verdade. Foi recolhido lá. E são versões bem diferentes, de fato. Tá? Então, alguém poderia falar, então vamos ver qual é a característica né, da identidade gaúcha, por exemplo, e alguém poderia dizer, não, é diferente da nordestina. Eu tenho um pouco de medo disso, porque você fala, por exemplo, o Nordeste é tão vasto, tem tantos estados ali, entendeu? Eu prefiro pensar assim que esses contos migram e que é fantástico que haja essa humanidade entre as pessoas, né? De forma que você ouça um conto nordestino, por exemplo, de um contador de histórias nordestino. Esse contador viaja, vem morar aqui no Rio de Janeiro, ele conta a história aqui, um carioca que ouviu, mas esse carioca vai para não sei para onde. Cada contador vai mudando essa história, porque é uma transmissão oral, cada um vai acrescentando, vai colocando detalhes do seu contexto, né? Essa é a riqueza. Por exemplo, comparar as histórias, não tão importante dizer assim, essa história de Mato Grosso é daqui ou dali, mas olhar esse conjunto de histórias, por exemplo, eu sei que nós estamos falando para professores, né? Acho fantástico que o professor, por exemplo, consiga recolher a mesma história em diferentes versões, até peça para os seus alunos que tragam, se possível, da casa dos avós, por exemplo, essa história, veja se eles conhecem e como é que eles contam. E olhar essas diferentes versões, compará-las e pensar junto como é que o ser humano está se emocionando de diferentes maneiras, né? Certo. Bom, Ricardo Azevedo, eu esqueci de dizer na apresentação, é escritor e desenhista, pesquisador dos contos populares na literatura infantil e atualmente pesquisa a caracterização do discurso popular. É autor de diversos livros sobre cultura popular, dentre eles Bazar do Folclore e Histórias que o Povo Conta, que constam na relação do PNDE. Nosso outro convidado, Francisco Gregório Filho, é escritor e contador de histórias. Foi um dos organizadores do Programa Nacional de Incentivo à Leitura, implantado em 1992 na Biblioteca Nacional. Desde então, desenvolve oficinas de formação de contadores de história para educadores sociais, estudantes e profissionais de diferentes áreas. É da equipe da Biblioteca Nacional e atualmente trabalha no setor educativo do Paço Imperial, aqui no Rio de Janeiro. Gregório, o contador de histórias que vai trabalhar com contos populares, ele precisa de uma formação específica ou todos nós já somos contadores de história? Olá. O professor Ricardo Azevedo escreveu e eu li que é bom ter uma formação para contar histórias. É bom observar os contadores de histórias, os contadores populares que não passaram pelas escolas, mas que também são narradores. Ouvindo a professora Eliana Yunes, lendo a professora Eliana Yunes, também entendi que era importante estudar, formar, se informar. O que eles sugerem é conviver, estar numa ambiência
com o outro para apurar a escuta e o dizer, a expressão. Estar em grupo, estudando, é importante. Observar, ouvir os contadores populares nos mercados, nas feiras, nos núcleos familiares, nas comunidades, também é importante. Eu acho que esse movimento ele é de mão dupla. Vamos estudar e vamos observar. Tá certo. É isso, professora Eliana Yunes? Com certeza. Até porque os contadores populares, não é? Aqueles que não frequentaram escola de qualquer ordem, nem cursos, nem oficinas, frequentam uma outra escola, né? Que é a escola da feira, a escola do espaço comunitário. Eles ouvem outros contadores que têm essa experiência de contar também, não é? E vão aprendendo, escutando e vendo, se aprende muito. Não é necessário que você esteja num banco escolar fazendo uma oficina. Certo. Eliane Yunes é escritora e crítica literária, pesquisadora do CNPq com obras sobre leitura, leitores, infância e cultura. Já presidiu a Fundação Nacional do Livro Infantil e Juvenil e coordena programas de incentivo à leitura, tendo sido a idealizadora do ProLer, o Programa Nacional de Leitura da Fundação Biblioteca Nacional. Eliana, a gente falava aqui com o Gregório sobre a formação do contador de histórias. E como é que esses contos populares também podem ser utilizados na formação de leitores? Veja bem, a leitura não é alguma coisa que decorre da escrita. A gente tem essa ilusão, né, que se aprende a ler depois que se aprende a escrever ou que se depara com a escrita. Mas a leitura é algo que precede a leitura, a escrita. Por quê? Porque uma pessoa só consigna um texto, só escreve um texto, quando ela tem uma leitura sendo elaborada a respeito de uma experiência, de uma observação que ela faz do mundo. Ouvir uma narrativa já formatada, com uma certa visão de mundo, uma certa organização de linguagem, ajuda a que as pessoas se habituem a uma estrutura que elas vão encontrar no texto escrito. Se você nunca ouviu a Clarice Lispector, a Cecília Meirelles ou o Câmara Cascudo, você vai ter alguma dificuldade quando você se deparar com esse texto escrito. Mas se você ouviu isso, ouviu muitas vezes essas histórias, você já tem uma certa familiaridade com a disposição em que isso vai aparecer. Então, é muito importante ouvir histórias, ouvir contos populares que contam da experiência da vida, que é disso que fala a literatura, não é? Que contem como é que se arranja para contar aquilo que você vive. Tem um jeito de contar, tem vários jeitos de contar. Então, para a formação do leitor, ouvir histórias e, sobretudo, contos populares é um bom caminho para iniciar esse percurso. Tá certo, já temos a primeira participação por telefone no programa de hoje. Quem fala com a gente é a Juraci, do Rio Grande do Norte. Tudo bom, Juraci? Tudo bom. Boa noite, Murilo. Boa noite, convidados. Boa noite, equipe de produção do programa Salto para o Futuro e professores de todo o Brasil. Aqui é a professora Juraci Araújo, da telesala da Escola Estadual Coronel Silvino Bezerra, na Terra das Flores, que é Florânia, no Rio Grande do Norte. E a minha pergunta é a seguinte: como utilizar esses contos populares para introduzir o estudo da literatura? Boa noite, muito obrigada. Obrigado, Juraci, pela participação mais uma vez aqui no Salto para o Futuro. Então, Ricardo, os contos populares podem ser aí um caminho para introduzir o estudo da literatura? Sem dúvida. Eliana já dizia que eles são um bom caminho para iniciar a formação de leitores. Sem dúvida. Eu acho que esses contos, eles trazem algumas características que são muito interessantes. Primeiro, eles são muito marcados pela oralidade. Então, mesmo quando o conto é escrito, no meu caso, eu faço versões de contos. Mas, digamos, você vai encontrar isso no Câmara Cascudo, nesses grandes folcloristas, a mesma coisa. Você vai encontrar versões que alguém contou e uma pessoa transcreveu. Tá? As marcas da oralidade fazem com que esses contos tenham uma comunicação muito direta, ágil, né? Muito direta, porque aquilo foi feito como se alguém estivesse falando com outra pessoa cara a cara. Né? Então, isso é uma marca típica da oralidade. Quer dizer, a gente tem que lembrar que a cultura oral não tem como fixar um discurso. Quer dizer, a cultura oral é uma coisa que é feita na hora,
cara a cara, face a face. Isso é uma coisa fantástica. Tem uma doação aí no meio. Um contador de histórias é uma pessoa que faz uma doação muito importante. Então, eu acho que o aluno perceber que esse tipo de texto marcado pela fala, né, e é um ponto muito importante que pode ser mostrado pelo professor. Outra coisa, esses contos, normalmente, eles trazem temas muito complexos, se você for pensar bem. Vou dar um exemplo. Por exemplo, uma mãe era muito bonita, todo dia ela olhava no espelho e o espelho dizia, você é a mais bonita das mães. Um dia, essa mãe, o espelho fala, olha, sua filha é mais bonita que você. Essa mãe manda matá-la. Essa história fascina todos nós. As crianças ficam fascinadas com isso, mas se você for pensar, é uma história duríssima e que trata de assuntos muito concretos da vida, por exemplo, do envelhecimento. Por exemplo, da disputa entre pessoas diferentes, disputa entre gerações. Olha que tema complexíssimo. Você pega, por exemplo, um príncipe que está transformado num monstro. E ele luta desesperadamente para voltar a ser o que ele era. Puxa, que imagem fantástica. Imagina, por exemplo, um cara que está preso. Ele, de repente, ele fala, poxa, ele vai se identificar com isso. Ele fala assim, poxa vida, isso eu estou dando um exemplo simples, porque, na verdade, todos nós podemos nos identificar com essa situação, né? Então, são temas muito... Talvez esses contos permaneceram ao longo do tempo e são contados de boca em boca e, mesmo assim, chegaram até hoje, porque eles tratam de temas humanos muito fortes. Acho que cabe ao professor trazer isso para a sala de aula e mostrar ao aluno essa riqueza toda. Certo, mais uma participação por telefone agora. Quem fala com a gente é Maria José do Maranhão. Olá, Maria José. Olá, boa noite. Sou Maria José Barreto, do Teleposto de Bacabal, Maranhão. E a pergunta é das cursistas do Teleposto da TV Escola. Qual a importância do conto popular para com a conservação da cultura de um povo nas diferentes sociedades? Boa noite, obrigada. Obrigado, Maria José, mais uma vez participando aqui do Salto para o Futuro. Eu espero você durante toda essa série, tá ok? Então, Gregório, qual a importância aí do conto popular para a manutenção das tradições de um povo? É interessante o intercâmbio das diferentes culturas, né? As trocas das narrativas e a ideia de guardar. Então, contando, eu guardo. É um bom entendimento, um bom conceito de guardar. Guardar, compartilhar, partilhar, publicar. E publicando, contando, com a voz, com o coração, com o olhar, com o corpo, com a pulsação. Preservar uma ou umas, muitas, como o Ricardo prefere, identidades e promover a troca, o intercâmbio. Eu conto uma, você conta outra. E isso constitui a minha maneira de olhar o mundo. Isso diz da minha maneira eu conviver com o diferente, com o outro, e com os meus, e conviver comigo. E essa Ricardo, essa ideia de preservar, guardar, contando, escrevendo, narrando, né? Eu sou um narrador, aquele que narra a dor e os amores. Ricardo, você guarda contando, escrevendo? Eliana, você guarda compartilhando? E depois do intervalo você vai conferir que alunos de uma escola do Rio de Janeiro participaram de uma atividade com contos populares. Você acompanha essa experiência daqui a pouquinho, depois do intervalo. Salto para o Futuro volta já.